Aí mas ele citou uma outra parte e falou: agora, irmão Geraldo, prega para eles a parte do batismo e como que celebra o santo batismo. Aí eu falei que o batismo tem que ser por imersão, né? A pessoa imergir de costas dentro da água, simbolizando a morte, e a água tem que cobrir ele. E depois fala para eles também como que deve ser o servo de Deus que ministra o batismo. Vê lá em 3 de Timóteo, 1 Timóteo 3, que fala que o ministrante deve ser casado com a só mulher e ter seus filhos e ter bom testemunho dos vizinhos. E aí, irmão, começou a citar várias partes, falou: você está incluído nisso aí? Você foi batizado no batismo de Jesus Cristo ou no batismo de João? Aí eu falei: eu fui no batismo de Jesus Cristo. Ele falou: mas muitos são batizados no batismo de João. O batismo de João não é para a salvação. O batismo de João, o João ministrou o batismo, mas nem ele mesmo chegou a ser batizado. Ele ministrou o batismo dizendo para crer em mim e no meu evangelho. E disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho para todos, todos que for criatura de Deus. Então, todos que porventura, eventualmente, estiver ouvindo essa palavra, e você tiver morar em algum lugar na face da terra, você é criatura de Deus. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te formou. E aí ele falava assim, essa palavra, vê se você está incluído. Quando você foi batizado, você foi por conta própria ou levaram você como uma criança e o obrigou você a batizar? Você nem sabia se encapa. Você creu para ser batizado? Tinha um varão que me representava dentro da água, que te batizou. E qual foi as palavras que ele te batizou? Aí, se ele se batizou só você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado no batismo de João. Agora, se eu, como sou 3 vezes santo, aparecer 3 vezes no batismo, é porque esse é o meu batismo. E ele falou, assim que o servo de Deus deve falar. Os irmãos presbíteros, os irmãos pastores, e todos têm o dom, que tem o dom de João Batista, o dom de batizar. Deve falar assim, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, irmãos, mas aí, como que a gente deve vestir para estar no batismo? Falou, os homens devem estar vestidos com a calça comprida, decente, a camisa não pode ser camisa regata. Mas eu vi, irmão, as pessoas, pior que eu vi as pessoas. Gente querendo chegar aí batizado de camisa regata, de bermuda, outros de calção, outros de macacão. Eu, não é assim não. Aí chegou uma mulher que eu não conheço e falou, mas e aí nós, mulheres, como deve batizar? Ele falou, vocês devem batizar de vestido, de túnica ou de saia, e tem que estar no mínimo 1 palmo para baixo do joelho. As mangas devem ser, não pode ser manga falsa, como regata. Tem que ser manga que cobre até a metade do antebraço. Irmão, foi dando ensinamento. Irmãos, como que a gente devia agir, como a gente devia orar, como a gente devia portar. E foi falando para mim, você ensina isso aí. Você ensina isso aí. Irmão, é por isso que eu estou passando para os irmãos, porque eu sonhei, acordei, irmão, e acordei ainda, parece que eu acordei ainda sentindo a presença de Deus. E eu levantei e fui orar. E agora eu estou passando para os irmãos. E ainda, irmão, ele citou o seguinte,
mas ainda várias partes da Bíblia que ele citou. Falou, este povo que me serve na terra, eu orei para eles lá no Evangelho de São João, certo? Em 17 de São João. Eu não sei certo conforme está escrito ali. Eu falei, eu orei uma oração de intercessão por todos os homens na terra. Não só para os crentes, mas para todos os homens da terra. Todos quanto independente da denominação. Por isso você que está ouvindo, você não pertence a nenhuma igreja evangélica, procura um servo de Deus, como está escrito, que ministra o batismo, igual está escrito lá em 3 de Timóteo, seja casado, marido da sua mulher, não pode ser divorciado nem desquitado, tá? Pode ser solteirão, mas desquitado e divorciado não pode ser. E tem outra, e tem que criar os filhos de acordo com os parâmetros, certo? Da santa palavra de Deus. Filho respeita o pai, pai respeita a esposa, esposa respeita o esposo, filha respeita a mãe, as noras respeitam o sogro e a sogra, o genro respeita o sogro e a sogra. É uma família em harmonia. Porque ele diz assim, se você não governar bem a sua família, como que você vai ensinar como os outros devem criar a família deles? Irmão, e começou a citar. Falou para mim assim, agora vamos ler lá em 7 de Apocalipse. Irmão, fui lá em Apocalipse, irmão, e eu não li, eu via muita gente, irmão, mas muita gente mesmo, que estava diante de um trono, e tinha um varão, irmão, de pé na frente desse trono, e muita gente estava diante daquele trono, mas gente de todas as cores, de todas as raças. Tinha índio, tinha cigano, certo? Tinha, irmãos, pessoas de todas as igrejas. Tinha lá. A gente via pelos trajes, que era pessoa, traje simples, mas decente, tá? E via pessoas de todas as igrejas, de todas as nações. Tinha russo, tinha japonês, tinha chinês, tinha africano, tinha muitos negros lá, irmão. Tinha muita gente branco, loiro, pardo, de tudo enquanto é cor eu vi ali diante. Ele falou assim, esses aqui me pertencem. Eles foram comprados e eu paguei e os lavei com meu sangue. Certo? Se você não é comprado pelo meu sangue através das águas do santo batismo, você não me pertence. E, mano, eu não estou falando, não. Isso aí eu vi na revelação de sonho. Não sei se alguém que está ouvindo já sabe o que é revelação de sonho. Revelação é que você vê as pessoas, escuta a voz, fala com eles, porém você está dormindo. Você não está acordado, você está dormindo. E a visão é aquele que você vê acordado. Tá? E eu vou dizer para os irmãos, eu estava dormindo, mas parece que eu estava acordado. Eu via as pessoas, conversava com as pessoas. Inclusive, quando terminou essa revelação, irmãos, naquele tempo a Noemi era neném. Eu falei para a Noemi, vai lá na casa que deixaram minha roupa, vai lá e pega a minha roupa. E a Noemi foi lá e pegou minha roupa e trouxe.